Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Pode tomar o seu assento, irmão. Fiquem à vontade. Eu, essa semana, estava meditando. Eu falei para o Senhor que eu queria trazer uma mensagem. Queria trazer uma mensagem voltado às mulheres da Bíblia. As mães da Bíblia. Essa era a minha vontade. Mas aí o Espírito Santo falou ao meu coração de uma maneira diferente. E como ele falou de uma maneira diferente, eu deixei só os parabéns às mulheres, às mães, vocês que são trabalhadoras guerreiras, viu? Mas nós vamos meditar num tema, é tempo de clamar, porque assim o Senhor me direcionou. Está no livro de Jeremias, capítulo 33, um texto que fala sobre clamor, um versículo específico, que é o versículo 3, que nós vamos estar lendo acerca deste tema, que é o poder do clamor, é tempo de clamar, o porquê do clamor, o que é verdadeiramente esse clamor, que nós possamos refletir nesses tempos atuais. Versículo de número 3 está escrito assim: clama a mim, eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ponto. Amém? Quem escreve o livro, o autor, é destinado ao profeta Jeremias. Profeta Jeremias, a palavra Jeremias significa o Senhor exalta, ou o Senhor ergue, né? Este nome, Jeremias, que era um servo de Deus, nascido em Anatote, nas terras de Benjamim, mais ou menos 650 anos antes de Cristo. Então nós estamos falando do período próximo do exílio babilônico. Então o profeta Jeremias, ele é um profeta também pré-exílio. O profeta Jeremias, ele profetiza e ele admoesta o povo acerca do que virá. E nós vamos, nesta leitura e nesta análise deste clamor, o porquê deste clamor, nós vamos entender o porquê que Deus usa o profeta Jeremias na sua época para que venha alertar o povo acerca do pecado e acerca do porquê. Deus está sentado no alto e subindo o trono e está esperando o povo clamar. Ele anuncia através da vida do profeta Jeremias, em primeiro lugar. O profeta Jeremias é contemporâneo, irmão, do profeta Ezequiel, que já profetiza já no exílio, já no cativeiro, também na mesma época ali de Daniel. Nós vamos ver alguma cerca temporal aí, porque o profeta Jeremias é o único que diz: nós vamos cair, nós vamos perecer, nós vamos ser presos, nós vamos ser cativos. E o povo, como sempre, desde a época de Noé, não dá ouvido. Mas a grande importância é que o profeta, ele data, pastor Roberto. Ele diz: nós vamos cair, nós vamos ser presos. E vai durar 70 anos. Não tem choro, vai durar 70 anos, até que Deus liberte esse povo. Então, o profeta Jeremias diz: veio a mim a palavra do Senhor pela segunda vez, estando ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo: peraí, é a segunda vez, então já teve uma palavra. Ei, nós vamos ver o profeta Jeremias, nestes primeiros versículos, é a decisão de Deus. Deus está decidido, Deus está falando através da vida do profeta. E ele vem pela segunda vez, porque a primeira vez está lá no capítulo 32, no verso 26, 27 e 28. E eu gostaria que você lesse comigo. Está escrito assim: então veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo, versículo 26, 32. Só voltar um pouquinho. Em algumas Bíblias não precisa nem voltar a página, é na mesma. E o versículo 27 está escrito: eis que eu sou o Senhor Deus de toda a carne, caso seria qualquer coisa maravilhosa demais para mim. Portanto, assim diz o Senhor: eis que entrego esta cidade na mão dos caldeus e na mão de Nabucodonosor,
rei de Babilônia, e ele a tomará. Deus avisa ao povo a quem vai entregar, quem será o rei que vai invadir, vai tomar. O que eu quero trazer como dimensão para os dias de hoje, irmão, Deus fala, e o que é que o povo faz? Desobedece. Está achando que mudou? Está achando que é diferente? Ai, agora eu sou crente do reteté. É coisa nenhuma, irmão. Somos falhos, somos pecadores, somos todos errantes. Ainda ontem eu estava conversando com o meu irmão Danilo aqui, a gente meditando numa palavra, e a gente falando acerca disso. Todos nós temos telhado de vidro. Todos nós temos uma falha para esconder, guardar, algo para nos envergonhar. Aí aquilo que nos envergonha a gente esconde. Eu não estou dizendo que você está falhando, eu estou dizendo que em algum momento a gente falhou. Isso é claro. Então, portanto, não adianta a gente dizer uns aos outros. Deus está falando na sua palavra que todos vão perecer. Ele não está dizendo que todos vão pecar, ou que todos estão errados, meu irmão Ricardo. Mas por causa de alguns pecadores, de alguns falhos, todos irão perecer. Ou porventura, não tinha nenhuma criança inocente naquele meio? Porventura não tinha alguém que foi pego de surpresa, simplesmente cuidando do seu gado, das suas ovelhas? E de repente os soldados cadeus entram e tomando tudo? Ele diz, o que está acontecendo? É assim, irmão, na nossa vida. Quando a gente menos pensa, acontece. Ou como a pastora Elis bem disse aqui, por causa de um, perder a guerra. Por causa do pecado de um. Não era para pegar nada, alguém foi lá e falou, vou guardar. Porque o pecado é bom, é agradável. Só que existe, irmão, a fatura. A conta, ela vem. E é necessário. Eu não estou dizendo que você não vai errar, eu estou dizendo para você clamar. Eu não estou dizendo que a adversidade não virá sobre nossa vida, eu estou dizendo que é tempo de clamar, por conta da nossa falha, por conta do nosso pecado. Deus está sentado no alto e sublime trono, aguardando. Você quer ver? O povo peca e é preso no Egito, e Deus levanta um homem chamado Arão, e ele reúne o povo dia após dia, pastor Elise. Eu estou falando de clamor. E a única petição deste povo, meu irmão Rogério, é, Senhor, envia a nós um libertador. Olha o poder do clamor. É gritando mesmo, que a palavra clamor significa bradar em alta voz, falar alto, para que todos saibam que você está clamando. Arão agora reúne o povo, ele começa a liderar e dizendo, nós temos que clamar. Deus permitiu que a gente ficasse aqui, mas Ele há de nos libertar. Ei, eu não fugi do texto não, eu estou falando sobre clamor. Arão vai lá e clama. Ele clama, reúne o povo para adorar e clamar a Deus. E no tempo oportuno, Danilo, Deus envia o libertador e faz prodígios e maravilha. Por quê? Porque teve alguém que clamou. Você quer ver um milagre e a diferença na sua família? Levanta a mão para receber. Clame a Deus do céu, que Ele te responderá, oh glória. Ei, o caminho é o clamor. Você quer ver mais uma vez? O tempo passa e agora é estabelecido um templo. E Salomão, na festa, lá em Crônicas 7,14, Deus fala ao coração, e Deus fala diretamente a Salomão, e está escrito agora, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ó glória, verdadeiramente orar, e clamar ao Deus do céu, eu ouvirei do céu, diz o Senhor, glória. É o poder do clamor. Deus, além da sua infinita graça, ainda dá ao povo, Danilo, um local onde eles possam ir, orar, se arrepender, se rasgar na presença de Deus. O segredo é o clamor. Por que é tempo de clamar? Porque nós vivemos tempos obscuros, irmãos. Vivemos tempo, Deus determinou. O versículo 2 está escrito assim, diz o Senhor, fazer isto, Senhor, que forma isto para estabelecer o seu nome, que é Senhor. Existe um porquê. Esse povo está esquecendo quem é Deus. O povo vive em Israel e esquece. A época de Jeremias, irmãos, as tribos estavam divididas entre o reino sul e o reino norte.
Isso acontece antes. Então nós temos duas capitais do povo de Deus. Um é Samaria, e ali próximo, onde Jeremias profetiza primeiro, e depois em Jerusalém, que é a capital de Israel. Existe aqui uma divisão. Então o povo conhece e reconhece Jeremias, porque ele nasce num vilarejo chamado Anatote, que é perto de Benjamim. Era um vilarejo, irmão, que tinha sacerdotes. Então Jeremias, ele tem uma linhagem sacerdotal, por isso ele é levantado como um profeta, e ele profetiza muito contra o pecado. Jeremias, o tempo inteiro, você vê quase todas as profecias de Jeremias, é dizendo: arrependam-se dos vossos pecados, volta para trás, clama a Deus do céu. E eu digo a vós, irmãos, igreja bereana do século 21, é tempo de clamar a Deus e se arrepender, e voltar ao primeiro amor. É certo que aqui Jeremias está profetizando, 70 anos na frente, Deus vai levantar Neemias para edificar os muros. Ei, a temporal aqui, existe um tempo determinado. Jeremias falou que seria 70 anos que esse povo ia sofrer. Imagine que estando em Israel o povo estava desviado. Imagina nós estamos junto com os caldeus. O quanto que Deus estranho não entraram, o quanto que falsas doutrinas não foram estabelecidas sobre o povo, mas era necessário o povo passar por isso. Às vezes seria assim: pastor, estou numa prova. Clama a Deus do céu, é necessário. Às vezes é necessário a gente passar. Pastor, mas mais uma vez sim, mais uma vez e outra vez virá. E quantas vezes for necessário para que o tempo de Deus se estabeleça em nossa vida. Se você perguntar para qualquer israelita: você quer a prova? Então receba aí o livramento. Só que Deus determinou que eles seriam cativos. E quem somos nós para não querer cumprir a determinação de Deus? Eu disse que queria pregar aqui sobre Ana, que é mãe. Sobre Maria. Mas veio a mim a palavra do Senhor, eu estava orando. E disse: não, ensina ao meu povo. Traga uma instrução ao meu povo, que é tempo de clamar. Porque virá. Nós estamos achando que os tempos estão sombrios, irmão. Vai piorar, irmãos. E o caminho político do país e do mundo não nos engana. Quem tem ouvido, ouça. Quem tem olho, enxergue o caminho. Então é necessário que o povo de Deus dobre o seu joelho para orar, diz o Senhor. Versículo 4: porque assim diz o Senhor Deus de Israel sobre a casa desta cidade e sobre a casa dos reis de Judá, que foram derribadas com trabucos e com espadas. Aos nossos olhos, a gente fala: meu Deus, virá uma grande provação, virá um grande furor, grande dor, muitos morrerão. É verdade, e muitos morreram, e muitos foram aprisionados. Porque vocês estão pensando que todo mundo aceitou de bom grado? Entra aqui no carro, vamos para a cadeia? Não, irmãos. Muitos perderam as suas cabeças. E quem lutou, sabia que estava lutando contra Deus. Porque era a vontade de Deus, como nós já lemos lá no capítulo 32. Lá no versículo 28, ele diz: eu vou entregar na mão dos caldeus. Então era a vontade de Deus que isso acontecesse. Pastor, é a vontade de Deus que a gente sofra? Não. Só que eu vou repetir mais uma vez: tem fatura para ser paga. O salário do pecado é a morte. E quando essa morte é física, nós sabemos que Deus pode, porque é Ele quem julga, não somos nós, salvar. E quando essa morte é espiritual, que ela nos deixa atrofiar espiritualmente, Danilo, porque vem a provação sobre nós, pastora Maria, e a gente se esfria, a gente quer parar, a gente não quer mais cultuar, e vem vindo aquela morte espiritual, aquele gelo sobre nós, aquela fraqueza. E normalmente você que é ministro, quando você fala assim para alguém: vamos para o culto, ele diz: eu até quero, mas não tenho força. É assim ou não é? Quem já ouviu isso? Eu preciso ir, mas eu não tenho força. E é por isso que Deus escolheu você, e você, e você, escolheu você, Ele confia em você. Porque eu quero te dizer que Ele não vai descer do trono. Ele não desceu nem por Jesus, quanto mais por nós. Jesus, que era 100% santo, Ele não desceu. Ele disse: vai se cumprir o que eu determinei. Porque a Bíblia diz que quando Jesus anuncia, Pedro toma a espada e fala: não, Senhor, nós não permitiremos. E Jesus diz: aparta de mim.
porque bem sei eu que vai se cumprir em mim a vontade do meu Pai, não a minha. Ele compreende que foi Deus que determinou. E nós precisamos ter essa clara evidência e compreender qual é o teu chamado. A que Deus te incumbiu? Será que você é simplesmente alguém que está aí pairando? Deus criou e, como dizia minha avó, rebolou aí a Deus dará? E ele se esqueceu quem você é? Será que Deus esqueceu de nós? E porventura, essas mesmas frases não foram faladas no Egito, perante 400 anos. Alguém dizendo, José morreu e Deus se esqueceu de nós. A Bíblia não declara, mas eu tenho certeza que houve pessoas dizendo, Deus esqueceu de nós. Só que aí Deus levanta um para orar. E esse um é acompanhado por mais um. Porque sozinho um só é fraco, mais dois já é um montante. É claro que você e Deus é maioria, isso é fato. Mas Deus está sentado no alto e subindo o trono. E Ele te deu o poder do clamor. E Ele está esperando você clamar. Porque o texto, no versículo 3 diz, clama a mim que eu responder-te-ei. Será que Deus é mentiroso? Para que Ele não responda? Ouvir Ele vai ouvir. Em João capítulo 14, Ele diz, eu vou, Pai, mas não vos deixarei só. Tem um mediador. Tem alguém que leva ao trono e à majestade de Deus. E Ele deixou sobre nós este poder do Espírito Santo, que é um interventor entre nós e Deus. É quem nos habilita. Aleluia. O versículo 6 até o versículo 8, nós vamos ver a esperança que Deus nos dá. Versículo 6. E eis que eu farei vir sobre ela saúde e cura, e eu sararei e lhe manifestarei em abundância de paz e de verdade. E renovarei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel. Eu os edificarei como no princípio, e eu os purificarei de toda a sua maldade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram contra mim e transgrediram contra mim. A palavra, ela é dura, lá no versículo de número 1, 2 e 3, até mesmo no 4. Mas no versículo de número 6, nós começamos a entender o plano de Deus para o povo de Israel. Porque a mesma mão que pesa sobre o povo, entregando ao cativeiro, na mesma palavra vem a esperança. O tempo vai passar, mas Deus vai vir com cura, Deus vai tratar. Vai demorar 70 anos? Vai demorar, mas há uma esperança de libertação, porque Deus está dizendo, ei, eu estou mandando prender, mas eu estou mandando prender porque eu quero perdoar, oh glória a Deus. Eu estou machucando agora, porque eu quero curar depois. Eu estou permitindo a espada, porque eu vou fazer nova todas as coisas. É a palavra, irmão. Aleluia. A gente lê 2 versículos e fala, meu Deus, esse povo vai perecer. Mas ainda há esperança para aqueles que confiam no Senhor. Porque o salmista diz que serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para todo sempre. Oh, glória a Deus. Boa é esta palavra. Que é um Deus que nos corrige, nos aponta, nos afronta contra o nosso pecado. Mas é o mesmo Deus que nos dá esperança. Que no tempo oportuno virá e não tardará. Deus não se atrasa, nem chega adiantado. Ele é o Deus Todo-Poderoso, na hora certa. Pastor, o senhor não sabe o que eu passei? Não sei mesmo. E nem preciso saber. O que eu sei é que a palavra é quem revela toda a nossa necessidade. A palavra é quem exalta a Deus e nos coloca como criatura de adoração, como filhos amados. O tempo é obscuro que vem pela frente. Ei! O versículo 9 até o versículo 11. A vontade de Deus se cumpre. Vamos ler? Eu gosto de palavra, eu gosto da Bíblia. Ultimamente eu estou muito preguiçoso, irmãos. De verdade.
Eu cheguei em casa outro dia, eu falei para minha esposa assim, eu estou preguiçoso. Porque não tem nem muito tempo, pastor Elis. Todo tempinho que eu tinha, às vezes ela estava cozinhando, eu sentava na mesa e começava a ler a Bíblia. E porventura, de um tempo para cá, trabalho aqui, trabalho acolá. Eu falei, ei, Senhor, parou. Eu não quero trabalho aonde eu não tenha tempo, onde o meu corpo não me permite mais dedicar. Ainda ontem eu estava falando com a minha filha Maria, eu estava estudando, e aí a minha esposa parou, ficou olhando assim para mim, eu levantei o rosto, ela parou de cozinhar e ficou olhando para mim. Eu falei, o que foi? Ela falou, não, é que eu estava com saudade de ver você aí sentado no meio dos livros estudando. E nem faz tanto tempo assim, irmão, coisa de 2, 3 meses para cá. Só que aí, meu cunhado Moacir, ontem quando eu abri ali e comecei a ler, e quem me conhece, que é meu amigo, sabe que eu sou meio preguiçoso para ler, isso é uma grande verdade. Eu gosto mais de ouvir. E aí eu estava ali, Natália, e eu descobri que eu estava sentindo falta. Mesmo depois que eu já tinha feito aqui esse pequeno rascunho, eu continuei lendo. Eu continuei lendo porque, pastor Roberto, eu estava com saudade. Porque por algum momento eu fui deixando. Era meia hora, passou a ser 20, foi dando 5. Entenda o que o Espírito Santo está dizendo. Não permita, irmãos, que essa frieza entre. E eu louvo a Deus porque eu dei um estralo. E quando eu peguei ali os livros, a Bíblia, e comecei a meditar, eu comecei a me alegrar, Danilo. Eu falei, fazia tempo que eu não sentia esse prazer de ficar analisando. E aí eu separei aqui, cada um, os 3 tópicos. A decisão de Deus, versículo 1 ao 5. A esperança que Deus nos dá, do 6 e 8. E a vontade perfeita de Deus, no versículo 9, você que já leu, mas eu quero ler. Está escrito assim, e esta cidade me servirá de nome de alegria, vírgula. Tem um porquê nós clamarmos. Esta cidade nos servirá. Esta nova cidade que Ele promete curar, que Ele promete reconstruir, que Ele promete fazer como no princípio, é essa mesma que Ele está falando aqui, Ricardo, no texto, ó. E esta cidade me servirá de nome de alegria, de louvor de alegria, entre todas as nações da terra, que ouvem todo o bem que eu lhe faço, vírgula. Se isso aqui não for motivo para nós dar glória a Deus e aleluia, só nessa parte aqui do versículo, Danilo, nós nos já alegramos. Porque a moinha virá, diaconisa Fernanda, ela virá, mas a promessa de renovo e de alegria, oh glória a Deus, é igual o profeta Ageu fala, a tempestade e a chuva pode passar a noite, mas a abundância e a alegria virá pela manhã. Não há tempestade que dure para sempre. Não. Uma hora tem que passar. E o que nós temos que fazer? Suportar. Os apóstolos estavam em meio à tempestade num barco. Jesus estava fazendo o quê? Dormindo. Como que ele conseguia dormir? Não sei. Mas que ele estava. A Bíblia diz que ele estava dormindo. No meio da tempestade. Tem que estar tranquilo, irmão. Tem que ter muita conexão com Deus para no meio da tempestade você estar dormindo. E alguém diz, ei, tu não se compadece que nós pereçamos, faça alguma coisa. Por que a gente tem sempre que esperar o outro fazer alguma coisa? Por que nós, mediante o poder do Espírito Santo, não podemos levantar a nossa mão e profetizar sobre a nossa vida? E clamar ao Deus do céu, se Ele disse que nós podemos? Ei, se levanta, faça alguma coisa, porque a promessa de Deus virá e não tardará. Mas é necessário que nós levantamos um clamor e buscamos a esse Deus para que a esperança venha sobre nós. Vamos continuar a leitura do versículo 9. Virá sobre mim e faço bem. E a espantação e perturbação por causa de todos os bens e por causa de toda a paz que eu vos dou. Sabe o que significa isso aqui, irmão?
Está pensando que depois que você passar toda a tribulação, todo o cativeiro, que Deus renovar tudo, alguém vai olhar e falar: o que será que aconteceu? Vão ficar surpresos, Danilo. Nossa, mas passou por isso, por isso e por isso. Eu escarneci tanto e agora está ali, de pé, renovado, sarado, curado. Ei, bonito, bem vestido. Eu já tinha certeza que esse povo ia morrer no cativeiro, que essa família ia se acabar no cativeiro, que este homem e esta mulher não ia. Mas Deus diz assim: clama a mim que eu responder-te-ei, eu anunciar-te-ei coisas que não sabes. É isso aqui que eles não sabiam. Eles não sabiam. Por isso que ele diz: clama a mim, porque eu vou fazer coisas que vocês não sabem. E é isso aqui que ele está dizendo. O povo não sabia. E é por isso que lá no 3 é necessário. Quer viver o 11? Clama no 3. Quer aprender no versículo 6? Clama no 3. Quer viver até o 11? Clama no 3. O segredo está no versículo 3. De tudo isso. Porque do 3 para trás, nós vamos ver que vai ser preso, vai sofrer. Mas em diante, a partir do versículo 6, a esperança da vontade de Deus em nossa vida. Muitos vão se assustar, pastor Roberto. Muitos vão se surpreender. Falar: eu tinha certeza que não voltava, mas voltou porque Deus é fiel, aleluia. Eu tinha certeza que não ia mais pregar, mas voltou a pregar. Eu tinha certeza que não ia mais cantar, mas voltou a cantar. Eu tinha certeza que não ia mais servir na casa, mas voltou a servir. Porque as promessas de Deus não falham, não falham e não falham. Ei, versículo 10. Gabriel, aleluia. Versículo 10. Assim diz o Senhor neste lugar: que te vos dizei que está deserto. Vós dizeis que está deserto. Aleluia. Sem homens, nem animais, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas, sem homens, sem moradores e sem animais, ainda se ouvirá. Ainda se ouvirá. Olha o versículo 11. A voz de gozo ainda se ouvirá. A voz de alegria ainda se ouvirá. A voz do noivo. Aí vem a profecia, oh glória. Aleluia, eu sinto a presença pela palavra. A voz do noivo e a voz da esposa e a voz do que dizem: louvem ao Senhor dos exércitos, porque Ele é bom, e o Senhor, porque a sua benignidade é para sempre. Aleluia. Boa esta palavra. Forte de fé e edificação é esta palavra. Ei, você entendeu? O versículo 10 diz: a casa pode estar vazia, Danilo. A cidade pode estar assolada. E esse aqui, Deus está falando que é o quê? É nós. É nós como igreja. É nós como corpo. Porque a palavra igreja diz sair para fora. Mas a igreja somos nós. É nós que constituímos esse corpo de igreja. Ainda que não tenha força, ainda que não tenha um homem, ainda que não tenha nenhum animal sobre as ruas de Jerusalém, ainda haverá, oh glória a Deus, uma voz de alegria, uma voz de gozo, uma voz que o Senhor é quem diz, aleluia. Para me finalizar, irmão, Jeremias foi usado por Deus para avisar o povo. É que viria sobre eles uma grande tribulação e a prisão sobre os caldeus. Mas no mesmo texto que nós lemos, Deus nos traz a esperança e a promessa de uma vida nova na Nova Jerusalém. Entenda o quanto Deus te ama. Deus irá mover, diaconisa Fernanda, até uma cidade em seu favor. Se você buscar a Ele, orar a Ele, clamar a Ele. Não foi à toa que Deus constituiu o templo, o tabernáculo, os homens e mulheres de Deus,
foi para que nós possamos nos guiar. Certo momento alguém vai dizer: ah, mas Deus está com o pastor Ederson só, será que eu não sou homem de Deus? Lembra-te do que aconteceu no Êxodo, que até outro dia nós somos ministrados. Ah, vocês querem falar com Deus? Tá bom, bora todo mundo para o pé da montanha, Deus vai falar, vocês vão ouvir. E quando chegou lá, pastor, ele disse que o povo ouviu a voz de Deus num trovão. O povo todo se arrepiou e falou: Moisés, intercede por nós que é melhor. Nós somos muito pecador, nós somos muito fracos, nós somos muito, mas muito pecador e falho. Eu usei uma analogia em uma saudação esses dias de um vídeo que eu vi. E para encerrar, fechei, irmãos. Eu quero te dizer que uma criança de 2 anos de idade pega um papel e começa a rabiscar. E quando ela escreve aquela folha, ela arranca várias cores, né? Lápis, canetinha. Toda criança gosta, né? Agora tem o negócio dos tablets, né? Fazer os negócios. Mas aquela criança leva para o pai e fala: ó, pai, escrevi uma carta. O pai, cheio de alegria, olha e fala: que carta linda, que letra linda, eu consigo contemplar. E ele elogiou tanto que a filha ficou constrangida. Ele olhou e falou: pai, mas o que está escrito aí então? Porque nem ela tinha visto tanta coisa, irmã Maria. Aí o pai dela olhou e falou: presta atenção, aqui está escrito que você ainda não sabe escrever, mas vai. Você não entendeu. Aqui está escrito que você ainda não sabe ler, mas vai. Tem a correção, mas tem a esperança. Aqui está escrito que você tem muita vontade, que você quer e que você vai conseguir. O apóstolo Paulo fala que nada que nós fizer, nada, não tem nada do nosso dom, do nosso talento, da nossa força física, que para Deus levante alguma admiração. Fala: nossa, como meu filho é bom. Para Deus, tudo que nós faz ou escreve é tratado como esses rabiscos. O apóstolo Paulo fala que é visto como trapos de imundície diante do nosso pecado. Só que tudo que nós faz para Deus pode ser um rabisco, mas como um pai amoroso, ele olha e fala: ô glória, você ainda não me serve, mas vai me servir. Oh glória, você ainda não canta, mas vai cantar. Você ainda não prega, mas vai pregar. Porque Ele vê nós como filhos amados. Porque na carta de João está escrito: filhinhos, filhinhos, é chegada a última hora. É tempo de clamar e voltar aos pés do Senhor. É tempo de buscar verdadeiramente a presença de Deus. O cativeiro está acabando. É tempo de clamar e se erguer em nome de Jesus. Se coloca de pé por um instante, igreja. Curve a sua cabeça. Santo Deus, graças eu te dou por esta palavra, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos guiado. Cobre com teu manto sagrado agora, Senhor, esta igreja e este povo que foi ministrado pela tua palavra, que ao sair daqui o Senhor venha compreender e abrir o coração para o clamor, venha participar em segundas-feiras, Pai, clamando a ti, porque a tua promessa é: clama a mim que eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Só você que crê nesta palavra, aplauda o Senhor com alegria, em nome de Jesus. E assim eu agradeço a minha oportunidade e retorno o microfone ao pastor Ney.